Nossa vida é governada por muitos ciclos, sim ou não? Ciclos diferentes para nós se abrem e se fecham. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos lá embaixo. Uma hora vencemos, outra hora perdemos. Uma hora triunfamos, outra hora não conseguimos triunfar. Nossa vida é de ciclos, uns altos e outros baixos. Mas o importante de tudo, sabe o que é? É ficarmos com a nossa mente focada naquilo que nos traz esperança. Temos um Salvador, e o que importa são as suas palavras. O que importa para nós são as palavras de Jesus Cristo. Jesus havia falado para eles: olha, não desesperem, tá bom? Não se aflijam, por favor, não desistam, não desanimem. Jesus falou para eles. Só que havia uma profecia: quando o pastor fosse ferido, todas as ovelhas, o quê? Se dispersaria. Se dispersaria, mas aqui era um fato tão simples. Por quê? Esse dia que eles estavam voltando para casa, era qual dia? Era o terceiro dia. Só que era de manhã ainda. Eles não tinham conseguido ver o Salvador ressurreto. E agora eles estão voltando, eles estão retornando. Irmãos, eu pontuei algumas coisas que eu acho importante dentro dessa mensagem. E eu gostaria que você ficasse bem atento, porque, primeira coisa que eu anotei: como o inimigo tenta nos colocar dúvidas. Como o inimigo às vezes tenta nos colocar dúvida. Quantas vezes? E isso não acontece só comigo, isso não acontece só com você, isso acontece com todos nós, com todos nós. Aconteceu na Bíblia, aconteceu com vários homens notáveis, homens que andaram lado a lado com Jesus. Vou trazer à sua memória um deles, João Batista. João Batista veio com muita autoridade, com muito poder, uma unção estava sobre ele, a unção conhecida, a unção de Elias. E ele veio e cumpriu o ministério, e pregou a palavra, e converteu o coração do povo. O povo todo creu que João era profeta, e todos criam na palavra de João. Mas um dia o que acontece? João, ele denuncia o pecado de Herodes. Ele diz: olha, você está em pecado, você está tendo uma relação com a mulher do seu irmão, era um caso extraconjugal, você está em falta, você está com problema, você não pode fazer isto. E a Bíblia diz que por causa daquilo, a cabeça de João foi para o prato. Só que antes de ir para o prato, a cabeça de João foi preso. João estava aprisionado, João estava encarcerado. E João, no seu desespero, ele chama dois dos seus discípulos e diz: olha, por favor, vem aqui, vá lá em Jesus e procura para ele se realmente ele é o Cristo, aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar por outro. Veio a dúvida no coração de João, veio a dúvida, veio a incerteza, veio a incógnita, veio aquele momento de baixo, ele estava lá embaixo. Às vezes na nossa vida nós passamos por fases que nos levam a ter uma fé tão tremenda, tão espetacular, mas tem hora que a nossa fé está desse tamanhozinho, está pequena. E esses discípulos estavam dentro dessa gangorra espiritual. Por quê? Porque o inimigo, às vezes, ele tenta nos colocar dúvidas. Dúvida no nosso coração, dúvida na nossa mente. Versículo de número 21, vamos ver aqui, o texto diz: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles não conseguiram esperar, o coração deles estava, frágil, e eles agora diz: poxa vida, a gente esperava que ele fosse o Salvador.
e ele não é, né? Porque ele está morto. Falou que ressuscitaria o terceiro dia, já é o terceiro dia, vamos embora. Às vezes, tudo, irmãos, presta atenção nisso, às vezes tudo que precisamos é aprender a esperar um pouco mais. Aqui a promessa ainda estava dentro do tempo, mas eles não suportaram o tempo, eles não focaram no que Jesus disse para eles. Eles não focaram, eles deixaram aquelas palavras sair do coração, e eles estão voltando, e eles estão desanimados. Não saber esperar, às vezes, nos faz perder muitas coisas importantes. Às vezes a gente não saber esperar faz a gente perder tantas coisas boas, queridos, tantas coisas importantes. Quantos empregos bons vieram e nós não conseguimos esperar? Às vezes você está desempregado, né? E você distribuiu vários currículos. E aquele emprego que você queria, né? Que você pôs o seu currículo lá e ficou esperando. Você ficou, poxa, se aquela vaga sair para mim vai ser bênção demais. Aí sai uma vaga de um serviço simples, de uma porta, né? Que se abriu assim do nada, e você foi para lá e não soube esperar aquela porta. Às vezes a gente perde coisas grandes por causa de mesquinhagem. Às vezes a gente perde oportunidades extraordinárias por causa de uma simples oportunidade. Um dia um irmão estava aqui na igreja e falou: pastor, ora por mim, porque eu estou agora bombardeado, eu estou desempregado, mas abriu 5 portas diferentes. Qual que eu vou escolher, pastor? Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu falei: irmão, espera aquela porta que você pediu ela se abrir, com certeza ela está no meio desse bojo aí. Calma, às vezes você vai para aquela ali e aquela outra se abre e você não está disponível mais. Calma. E ele ficou calmo e conquistou a bênção que ele queria. Às vezes você perde por não esperar. Quantas vezes, escute isso aqui, quantas vezes a namorada, né, ou o namorado chega no rapaz ou na moça e diz: olha, eu quero um tempo. Às vezes ela está fazendo um teste. Vamos esperar um pouco mais. Aí não houve paciência. O camarada, ele não quis mais, ela não quis mais. Acabou então. Era só um teste. Às vezes era um teste que ela estava fazendo. Às vezes era um teste que ele estava fazendo com você. E você não esperou. Às vezes foi por pressão dos pais dele ou dela. Olha, fala isso para ele, para ver quem é ele, para ver quem é ela. Às vezes, por causa disso, tem pessoas que perdem também bons relacionamentos. Cristãos, fiéis, que se guardam, que se prezam. Então, querido, olhe para esse irmão do lado aí e fala: calma, espera mais um pouco. Jesus falou que vem, ele virá. Jesus falou que vem, ele virá.